Grande Esportes, seu esporte preferido, aqui na Grande FM. Olá, estamos chegando com o nosso podcast Grande Esportes. No episódio de hoje vamos falar de uma modalidade esportiva que cresceu de forma impressionante nos últimos anos e, por incrível que pareça, mesmo sendo originário de cidades praianas, se espalhou pelo interior do país e já é considerado o esporte da moda na atualidade. Hoje vamos falar de beach tênis. Vamos conhecer um pouco mais deste esporte, saber como ele cresceu ao longo dos anos, dos benefícios para o nosso condicionamento físico e como pode ser um grande aliado contra o sedentarismo. Ouviremos um professor dessa modalidade que nos falará como o beach tênis conseguiu se fortalecer em muitas cidades que estão a milhares de quilômetros das praias e que hoje possuem centros de treinamentos lotados de praticantes. Fique com a gente, o nosso podcast Grande Esportes Beach Tênis, o esporte da moda, está entrando no ar e desejamos que aproveite de forma significativa nosso conteúdo. Grande Esportes. Esporte é vida, esporte é saúde. O beach tênis é um esporte praticado em uma quadra de areia com raquete, bola e rede, que pode ser disputado individualmente ou entre duas duplas. O objetivo é passar a bolinha para o outro lado por cima da rede, com apenas um toque sem deixar que ela caia do seu lado da quadra. É uma prática relativamente nova criada na Itália em 1987 na província Ravenna. 9 anos depois, o esporte começou a se profissionalizar e suas regras foram padronizadas pela Federação Internacional de Tênis. Desde então, o número de atletas profissionais só cresce e vários campeonatos vêm sendo disputados ao redor do mundo. Considerado uma mistura de diferentes estilos, a modalidade chegou ao Brasil em 2008, no Rio de Janeiro, e virou febre nas praias cariocas. Apesar de ter sido introduzido primeiramente em cidades litorâneas, o beach tênis pode ser praticado em qualquer cidade, desde que haja uma quadra de areia nivelada própria para isso. Em Dourados, cidade do interior de Mato Grosso do Sul, o esporte teve um crescimento estrondoso nos últimos 2 anos, com o surgimento de muitas quadras para a prática esportiva, mas nem sempre foi desta forma. Por isso, o professor Zé Maria, sócio proprietário de um centro de treinamentos da cidade, fala deste avanço da modalidade na cidade e afirma que o beach tênis na cidade já é uma realidade. Dá para dizer sim que é uma realidade. O beach tênis em Dourados, ele iniciou com um pouco de força em meio à pandemia, onde a gente encontrou várias pessoas tendo que ficar isoladas e acharam uma maneira de praticar esportes ao ar livre, sem contato e de uma forma segura, pensando principalmente na parte física, que a gente viu que a gente não pode ter hoje, não pode descuidar com a parte física, e unindo uma coisa com a outra, né? A parte física com a parte recreativa, a parte de fazer o bem, de estar bem. Então, a realidade em Dourados hoje, para quem começou lá atrás, né? 2020 eu tive o prazer de iniciar com uma quadra só, e Dourados hoje já está comportando em torno de 20 quadras. Então, a tendência é que isso dobre o número dessas quadras já aí para os próximos anos. E a realidade é que é um esporte bacana, é algo divertido, é algo bem típico da nossa região que eu digo do Brasil, né? Um país tropical, pé no chão, pé na areia e diversão. Mania, vício, modinha ou esporte com a verdadeira cara do Brasil? O fato é que o beach tênis chegou com força no dia a dia de muita gente e mudou a rotina de vida, de relacionamentos sociais e de bem-estar de um número quase incontável de pessoas que encontraram na modalidade, com os pés na areia e contato constante com a natureza, um novo estilo de viver pelo esporte. O beach tênis tem transformado a vida de algumas pessoas, onde encontram nesse esporte uma forma prazerosa de se exercitar e cuidar da saúde. O beach tênis é um esporte para todas as idades, em muitas categorias. Sendo assim, é um esporte onde toda a família pode participar, pois é um esporte democrático e uma ótima atividade física, onde todo mundo pode participar, de 8 a 80 anos, conforme explica o professor Zé Maria. Quando eu comecei a estudar, a praticar um pouco de beach tênis, o que me chamou muita atenção foi justamente isso. Eu vi pessoas de maior idade jogando com crianças, crianças jogando com adulto, homens jogando com mulheres, mulheres com mulheres, homens com homens. E isso daí me chamou muita atenção,
Então é um esporte que agrega tudo, agrega a família. Hoje o próprio padrão dos nossos alunos, eles não trazem apenas o público feminino, mas acaba traindo os filhos do público feminino, os maridos das mulheres, e a gente acaba fazendo com que toda a família entre no nosso clima e aproveite a vida da melhor maneira possível. O beach tênis beneficia a saúde mental e física. Como qualquer esporte, ele melhora o condicionamento físico dos seus praticantes, a resistência, concentração, ajuda na perda de peso e diminui o estresse. Para quem acha que o jogo é só moleza, experimente correr na areia para buscar bolinhas. O esforço é bem maior em comparação a fazer atividades em um piso liso. Em contrapartida, há quem diga que praticar um esporte ao ar livre com os pés descalços, em contato com a areia, é bastante relaxante. Outro ponto interessante é que esse clima praiano costuma ir além das partidas. Muitas arenas que abrigam as quadras de areia oferecem também um espaço de interação com mesas e serviços de bar. Para quem deseja se desafiar, o beach tênis é importante para cuidar do condicionamento físico ou até mesmo usar a própria modalidade para complementar outras atividades físicas como academias, por exemplo, conforme nos fala o professor Zé Maria. A gente costuma dizer que todo jogador de alto nível ele precisa cuidar muito da parte física com foco justamente no jogo, mas para a pessoa que está procurando uma recreação, que está procurando se divertir, que nunca teve contato, digamos, com um tipo de esporte, o beach tênis ele vem conquistando a todos pela praticidade, pela facilidade, principalmente pela diversão da prática dele. Quase que 90% dos nossos alunos aqui, eles aliam a academia ou uma atividade extra ao beach tênis, porque além do físico, a parte afetiva, a parte recreativa da pessoa, ela é muito bem trabalhada. Você falou que nós estamos de um país tropical e é verdade que o brasileiro adora a praia e tudo mais, e o beach tênis liga muito isso, né? As cidades, regiões que são praianas. Dourados não está afastado dessa questão e tudo mais. As pessoas acabaram conhecendo a modalidade e iniciaram, a gente até lembra que você falou agora há pouco, nós tínhamos uma quadra em Dourados, hoje já tem 20, mas no início muitas pessoas começaram a atividade muito baseadas naquilo que assistiam. Mas para praticar, como você disse, em alto nível, precisa conhecer regras, precisa saber de como funciona a atividade propriamente dita. E vocês, aqui na Dom, têm esta escola que ensina a modalidade com todas as suas regras, as suas técnicas. Isso é importante para quem quer jogar em alto nível, independente se vai competir ou não, né? Sim, com certeza. As regras, a prática do beach tênis, ela vem crescendo muito justamente pela praticidade, pela facilidade. Então, regras em si, a gente acaba agregando às nossas aulas. As aulas técnicas acabam levando para as pessoas a parte de regras. Então, não tem muito mistério. O nosso país, o que é interessante falar, ele é um país tropical rodeado de praias, né? E hoje o interior do nosso país, ele está cheio de praias, a gente costuma dizer. Quem trabalha nesse meio com o pé na areia, a gente tá falando que a gente está conseguindo trazer para perto das pessoas que não têm o contato direto com o pé na areia, com o mar, que a gente está levando a praia para as pessoas. E esse clima, não tem como. Eu sou um pouco suspeito de falar, mas muitas pessoas esperam chegar ao fim do ano lá para tirar seu momento de lazer e vai para onde? Vai procurar uma praia, diversão, pé na areia. E a gente está conseguindo levar isso para as pessoas no interior, fugindo um pouquinho ali da região praiana do Brasil. Se até poucos anos atrás o número de pessoas que praticavam e até mesmo conheciam o beach tênis era muito reduzido, hoje a realidade é completamente diferente. E isso não é coincidência. Não é à toa, o Brasil se tornou uma das maiores potências mundiais do esporte em menos de 15 anos. Hoje, com um investimento cada vez maior e com uma grande quantidade de atletas distribuídos por todo o território nacional, nosso beach tênis profissional já está no mesmo nível que o de gigantes como a Itália, país onde a modalidade surgiu. Porém, o questionamento se mantém. Será que o beach tênis é apenas mais um esporte da moda ou ele veio para ficar? Como é o caso do primo tênis, que já é praticado desde o final do século XIX? O professor Zé Maria fala sobre isso, principalmente sobre a sua visão da permanência do esporte em cidades do interior do Brasil, como é o caso de Dourados, no Mato Grosso do Sul, que, segundo ele, ainda está longe de alcançar números expressivos como em cidades do Paraná. Eu costumo dizer que aqui em Dourados especificamente nós ainda estamos engatinhando. Nós não conseguimos dar nem os primeiros passos. Eu vejo principalmente porque eu uso como exemplo, gosto de usar muito como exemplo o próprio Paraná.
Paraná, ele tem uma participação assim mais efetiva da população, principalmente por conta da organização de suas federações, e expandiu-se demais o número de quadras lá. Então eu uso sempre como exemplo, lógico, poderia usar como exemplo Rio de Janeiro, onde tudo começou, São Paulo, Minas, várias regiões do Brasil. Porém, eu uso o Paraná como referência, por quê? Porque a área de praias do Paraná ela é pequena. Então, o interior do Paraná tomou conta disso. E a federação deles são organizados. E com isso, eu tenho certeza que 2023 a gente vai conseguir expandir, não só a questão dos negócios, mas levar o esporte para mais pessoas que queiram conhecer. A gente está hoje aqui numa área bacana da cidade, um lugar onde a gente consegue explorar bastante as pessoas que moram aqui em volta, mas a gente está sentindo falta também de levar isso para outros lugares. Claro, provavelmente a gente vai precisar fazer algumas parcerias, algumas situações onde a gente possa colocar para mais pessoas esse tipo de esporte. Não é um esporte, digamos, muito barato, porém com a parceria, com a boa vontade dos nossos governantes, eu acredito que a gente consegue levar talvez alguns projetos sociais para os bairros que precisam, e dali você sabe de onde que vem os talentos no Brasil. Se a gente não focar nesses projetos sociais, infelizmente a gente acaba tendo que forçar algumas pessoas a fazer algo que não é dela, não é o dom da pessoa. Então, os projetos sociais é que trazem para a gente essas pessoas de talento, de dom nato. A Confederação Brasileira de Beach Tênis realizou um levantamento de dados recentemente que mostram a realidade do esporte. Segundo a organização, a prática de beach tênis cresceu mais que o dobro durante o período da pandemia. Durante o período, a Confederação passou de 2.500 atletas cadastrados para mais de 5.000, estimando um número de praticantes amadores que ultrapassa 200 mil em todo o país. Além do número de pessoas, outra forma de dimensionar a popularização do beach tênis é analisando o número de quadras específicas para a modalidade. O Brasil registra diariamente entre 15 a 20 pedidos de autorização para a construção de novas quadras. Apenas no estado de São Paulo, o número de quadras oficiais passou de 500 para 1.300 nos últimos 2 anos. Grande Esportes, jogado com emoção. Para quem pretende iniciar na modalidade esportiva, mesmo que leves e moderadas, o ideal é que passem por uma avaliação de saúde, com um questionário sobre hábitos e histórico pessoal e familiar da pessoa. Se a pessoa não tiver nenhum tipo de sintoma, nem histórico familiar importante e não sabe de nenhuma condição cardíaca prévia, ela pode fazer um exercício leve e não precisa esperar passar por avaliação médica. O cuidado maior é para pessoas com histórico para doenças cardíacas precoces, casos de morte súbita na família e com fatores de risco para doenças cardiovasculares como obesidade, hipertensão, diabetes, tabagismo e colesterol alterado, que aí deveriam passar por uma avaliação médica mais minuciosa. Viu só como o beach tênis pode ser uma ótima oportunidade para quem quer se exercitar e se divertir ao mesmo tempo? Esse é um esporte novo que proporciona vários benefícios para qualquer pessoa que queira se movimentar. Não importa se o objetivo é o cuidado com a mente, o corpo, o bem-estar, sair de casa ou competir em alto nível. O importante é movimentar-se. Pratique esportes, pratique saúde. Este foi o podcast Grande Esportes, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite nosso conteúdo. Assim você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado desse conteúdo e em breve novos episódios estarão à sua disposição. Você conferiu Grande Esportes, seu esporte preferido, aqui na Grande FM.